Se hoje a Fórmula 1 é sinônimo de velocidade extrema, tecnologia de ponta e ídolos globais, nem sempre foi assim. A história começa oficialmente em 1950, quando o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 foi disputado na Europa, em um cenário bem diferente do atual. Os carros eram simples, os circuitos muitas vezes improvisados em estradas públicas e a segurança era quase inexistente. Pilotos corriam com capacetes de couro, sem cintos adequados, guiando máquinas perigosas em pistas cercadas por fardos de feno e espectadores a poucos metros da velocidade máxima. Naquela época, a Fórmula 1 era mais uma prova de coragem do que de precisão tecnológica. As equipes eram pequenas, os motores pouco confiáveis e terminar uma corrida já era uma vitória. Mesmo assim, o fascínio era imediato. O público se encantava com a mistura de risco, engenhosidade mecânica, personalidade dos pilotos, que se tornavam verdadeiros heróis modernos. Aos poucos, o campeonato foi crescendo, atraindo montadoras maiores, investimentos e uma rivalidade cada vez mais intensa entre equipes e nações. Não por acaso, as primeiras grandes equipes da Fórmula 1 nasceram muito antes do campeonato existir oficialmente. A Alfa Romeo, por exemplo, foi a primeira potência da categoria. Dominou os anos iniciais com carros tecnicamente superiores e pilotos lendários, vencendo os 2 primeiros campeonatos mundiais. Era tão forte que acabou se retirando quando os custos começaram a subir demais. Logo ao lado dela estava a Ferrari, que estreou em 1950 e nunca mais deixou a Fórmula 1, tornando-se a única equipe presente desde o início até hoje. Curiosamente, Enzo Ferrari não via a Fórmula 1 como um fim, mas como um meio de financiar e promover seus carros de rua. Ainda assim, seu time se tornaria o maior símbolo da categoria. Outra rival importante dos primeiros anos foi a Maserati, que disputava diretamente espaço com a Ferrari e ajudou a moldar as primeiras grandes batalhas da Fórmula 1. Com o tempo, porém, os custos cresceram e a Maserati deixou o campeonato, tornando-se um exemplo de como a Fórmula 1 sempre foi implacável com quem não consegue acompanhar sua evolução financeira e tecnológica. A partir das décadas de 1960 e 1970, a Fórmula 1 começou a se transformar profundamente. Surgiram os carros com asas aerodinâmicas, os motores ficaram mais potentes e a engenharia passou a ser tão importante quanto o talento do piloto. A velocidade aumentou, mas os acidentes também. Muitas tragédias marcaram esse período e forçaram a categoria a repensar a segurança, dando início a uma longa evolução que mudaria completamente o esporte nas décadas seguintes. Foi também nesse período que equipes menores passaram a mudar a história de forma silenciosa. A Cooper, por exemplo, revolucionou a Fórmula 1 ao colocar o motor atrás do piloto, algo considerado estranho no início, mas que em poucos anos virou padrão absoluto. Logo depois, a Lotus levou a inovação a outro nível, introduzindo conceitos como chassi monocoque, aerodinâmica avançada e o uso de asas. Muitas das soluções que tornaram os carros mais rápidos nasceram ali, mesmo que isso também tenha aumentado os riscos, pressionando a categoria a evoluir em segurança. Já a BRM surgiu como um projeto de orgulho nacional britânico e ajudou a consolidar o Reino Unido como o grande centro técnico da Fórmula 1, algo que permanece até hoje. Enquanto isso, os circuitos também se tornavam parte essencial da identidade do campeonato. As pistas clássicas surgiram porque a Fórmula 1 nasceu na Europa, onde já existiam corridas, clubes automobilísticos e infraestrutura. Locais como Monza, Silverstone, Spa-Francorchamps e Mônaco não foram escolhidos pela Fórmula 1. Eles já promoviam corridas e passaram a integrar o campeonato mundial. Com o tempo, esses circuitos se tornaram fixos por tradição, estrutura, segurança e enorme apelo histórico, transformando-se em verdadeiros patrimônios do esporte. No Brasil, esse processo aconteceu de forma muito parecida. Interlagos, oficialmente Autódromo José Carlos Passe, surgiu ainda nos anos 1930, quando São Paulo vivia uma explosão urbana e industrial. A pista foi construída em uma região entre duas represas, daí o nome Interlagos, inspirada nos grandes circuitos europeus da época. Desde o início, já era um traçado longo, técnico e exigente, pensado para testar carros e pilotos ao limite, não apenas em velocidade, mas em resistência e habilidade. Quando a Fórmula 1 chegou ao Brasil, Interlagos rapidamente se destacou. O traçado irregular, as curvas de alta, as mudanças de relevo e o asfalto abrasivo criavam corridas imprevisíveis. Além disso, o clima instável, sol forte seguido de chuva repentina, transformava cada prova em um desafio estratégico. Tudo isso ajudou a construir a reputação da pista como uma das mais difíceis e emocionantes do calendário. A força de Interlagos no campeonato também veio do fator humano. O público brasileiro sempre foi intenso, barulhento e apaixonado, criando uma atmosfera única. Somado a isso, o surgimento de pilotos como Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e, mais tarde, Ayrton Senna fez com que o Grande Prêmio do Brasil se tornasse um evento central da temporada. Não era apenas mais uma corrida. Muitas decisões de campeonato passaram por ali, reforçando o peso simbólico da pista. Já a ordem das pistas no calendário é outro detalhe curioso. Apesar de parecer sempre a mesma, ela não é fixa por tradição, mas por logística, clima e contratos. A Fórmula 1 organiza o calendário tentando evitar grandes deslocamentos desnecessários, agrupar corridas por região e respeitar condições climáticas ideais. Não faz sentido correr no inverno rigoroso europeu em algumas pistas, ou no auge do calor extremo em outras. Por isso, certas corridas tendem a acontecer sempre em períodos semelhantes do ano, dando a sensação de repetição. Além disso, muitos circuitos históricos têm contratos de longo prazo com datas específicas, que mantêm uma ordem relativamente estável. Ainda assim, mudanças acontecem com frequência, seja por questões políticas, financeiras ou estratégicas,
mostrando que o calendário da Fórmula 1 é tão vivo quanto o próprio esporte. Foi nos anos 1980 que a Fórmula 1 entrou de vez no imaginário popular global. As corridas passaram a ser transmitidas para o mundo inteiro, os pilotos se tornaram celebridades e os carros, verdadeiros laboratórios sobre rodas. Motores turbo chegavam a potências absurdas, as disputas eram intensas e a pressão psicológica sobre os pilotos era extrema. É nesse cenário que surge um nome que ultrapassaria o esporte: Ayrton Senna. Senna estreou na Fórmula 1 em 1984 e rapidamente ficou claro que ele não era apenas mais um piloto talentoso. Havia algo diferente em sua pilotagem, especialmente na chuva, quando parecia desafiar as leis da física. Mais do que vitórias, Senna transmitia emoção. Cada ultrapassagem, cada pole position, cada confronto na pista carregavam uma intensidade rara, que fazia o público prender a respiração. Ele se tornou tricampeão mundial e, para muitos, o símbolo máximo da Fórmula 1 como esporte e como espetáculo humano. A importância do Brasil na Fórmula 1, aliás, não começa nem termina com Senna. Antes dele, Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet já haviam colocado o país no topo do automobilismo mundial. Interlagos se consolidou como uma pista fixa, justamente por unir público apaixonado, grandes pilotos e corridas imprevisíveis, reforçando o peso do Brasil no campeonato por décadas. Mas a importância de Ayrton Senna vai além dos títulos. Ele ajudou a mudar a forma como a segurança era discutida dentro da categoria. Sua morte em 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino, foi um choque mundial e marcou um ponto de virada definitivo na história da Fórmula 1. A partir daquele momento, regras foram revistas, circuitos reformulados e tecnologias de proteção aceleradas, salvando inúmeras vidas nas décadas seguintes. Desde então, a Fórmula 1 continuou evoluindo. Vieram os motores híbridos, a coleta de dados em tempo real, o uso massivo de simulações e inteligência computacional. Os carros se tornaram mais seguros do que nunca, e a disputa passou a ser também uma corrida de inovação tecnológica. Ainda assim, o elemento humano permanece no centro de tudo. Mesmo cercados por engenheiros, sensores e algoritmos, são os pilotos que decidem frações de segundo que mudam campeonatos inteiros. Talvez seja por isso que a Fórmula 1 continue fascinando gerações. Ela não é apenas sobre quem chega primeiro, mas sobre como a humanidade testa seus próprios limites, de velocidade, de engenharia e de coragem. E no meio dessa história, alguns nomes deixam de ser apenas campeões para se tornarem lendas. Ayrton Senna é um deles, não apenas por aquilo que venceu, mas pelo que representou. E talvez seja justamente esse, o maior mistério e a maior curiosidade da Fórmula 1. Por mais tecnológica que ela se torne, ainda é feita de pessoas, sonhos, tradição, dinheiro e riscos que nunca podem ser totalmente calculados.